Olá, tudo bem? Alunos do curso de Ciências Contábeis da disciplina de Normas e Rotinas Administrativas. Nós vamos agora para a nossa quinta semana remota, na verdade não uma semana, mas uma quinzena remota. Que bom estar com vocês aqui, aprendendo mais, buscando mais conhecimento. Muito bem, nas semanas anteriores nós falamos da importância dos documentos para com a empresa. Nós falamos da importância da organização para a empresa, organização no organograma, organização de documentos, papéis, e nós falamos na semana passada sobre o setor financeiro, alguns documentos financeiros que nós comentamos na nossa videoaula. Muito bem, agora essa semana nós vamos falar de outra parte, outra função do setor financeiro que é muito importante, a qual muitos de vocês vão fazer parte, que é desse fluxo de entradas e saídas de pagamento, ou seja, o contas a pagar e o contas a receber, que culminam no fluxo de caixa da empresa. Então, nós vamos falar hoje, basicamente, do fluxo de caixa, da empresa ou da organização. Muito bem, é o nosso tema de hoje, fluxo de caixa. Nós falamos que o setor financeiro é um setor extremamente importante da empresa, certo? Nós comentamos isso em sala, falamos da importância dele, como que ele é importante para a empresa. Vocês como futuros contadores deverão ter muita perícia, muito carinho, muita tranquilidade a respeito do caixa da empresa, da parte financeira, onde vocês provavelmente vão trabalhar, ou como gestores, ou como funcionários, analistas, contadores nessas áreas. Muito bem, o fluxo de caixa é uma das áreas que merece um carinho muito especial de vocês, futuros contadores. Por quê? Porque basicamente, quando nós falamos de fluxo, nós estamos falando de duas coisas. Nós estamos falando da entrada ok? E nós estamos falando também da saída de recursos, ok? Que compõe um fluxo. Fluxo do quê? O fluxo do caixa da empresa, do dinheiro da empresa. Joia? Então, basicamente, o fluxo de caixa é uma área que nós temos que ter um grande carinho dentro da organização. Porque é o controle das entradas e das saídas de dinheiro dentro da organização. Essas entradas, normalmente nós vamos chamar isso aqui de contas a receber. E a saída, obviamente, de contas a pagar. Ou simplesmente recebimentos e pagamentos. E o grande objetivo de uma organização é que esse fluxo esteja controlado de forma óbvia, que a quantidade de dinheiro que eu tenho a receber seja maior do que a quantidade de dinheiro que eu tenho a pagar. Léo, eu vendo muito, sou empresa que vendo muito, eu faturo muito, mas vendas muito positivas, muito legais, cada vez vendendo mais. Mas eu não vejo dinheiro. Ora, uma possibilidade é que a venda está acontecendo. Porém, você vende nem tudo à vista. Tem coisas que você vende a prazo, tem coisas que você financia ou parcela, tem coisas que são parceladas financiadas por terceiros, tem venda de cartão de crédito, tem o prazo para receber, tem venda com cartão de débito, também tem prazo para receber, tem venda com cheques, ou seja, a conciliação do dinheiro nem sempre é no mesmo dia. Então eu posso fazer uma venda hoje e recebê-la daqui a um mês. Eu posso fazer uma venda hoje e recebê-la com 30, 60 e 90 dias. Vamos ver um exemplo? Eu posso fazer uma venda e aí na linha do tempo eu receber parte à vista, receber parte com 30 dias, receber parte com 60 dias. Ok? Então veja só, a venda aconteceu aqui, ó, 0.
no dia 0. Eu recebi aqui parte. Outra parte demorará 30 dias. E outra 30 dias. Mais 30 dias, né? Um total de 60 dias. Porém, esse produto que eu vendi, eu comprei. Eu tive que comprar ele de um fornecedor. E talvez nessa linha do tempo, eu tenha combinado com ele de pagamento, uma parte do pagamento à vista e outra parte do pagamento com 45 dias. Ok? Então veja só que neste caso aqui, olha como é que ficou meu fluxo de caixa. Aqui está o prazo de pagamento e aqui está o prazo de recebimento. Observe que o prazo de pagamento, ele né? Aqui eu estou pagando, aqui eu estou recebendo. Que o prazo de recebimento é maior que o prazo de pagamento. Ou seja, eu ainda não vou ter recebido tudo que eu vendi e já vou ter que pagar. Logo, eu tenho um fluxo de caixa onde o prazo de recebimento está diferente do prazo de pagamento. E é isso que tem que ser observado dentro do fluxo de caixa. Como que estão esses prazos? Então eu posso ter feito uma boa venda e ainda não ter o dinheiro todo para pagar o meu fornecedor. Ok? Deu para entender isso daí? Então você observou aqui comigo que eu posso ter essa diferença. Então, o que é interessante? O que é o fluxo de caixa afinal? O fluxo de caixa nada mais é do que este controle das entradas e das saídas. Principalmente para que eu tenha dinheiro em caixa, ou seja, eu tenho capital, chamado de capital de giro, suficiente para manutenção do meu negócio. Ok? Que esse dinheiro possa girar dentro desse fluxo, que essa água possa rodar esse moinho, que haja movimento da engrenagem, para que eu possa cumprir com os meus compromissos. Então, o controle de caixa diário, o que eu paguei, o que eu recebi, é extremamente importante. Extremamente importante, então vai fazer parte desse fluxo de caixa, o caixa diário, né? O caixa consolidado, do mês, da semana e principalmente, pessoal, o caixa projetado. O caixa projetado é o lançamento dentro desse fluxo de caixa, desse modelo, daquilo que eu pretendo receber, aquilo que eu tenho para receber, com aquilo que eu tenho para pagar, para que eu possa ver se eu terei dinheiro suficiente para honrar com os meus compromissos. Então eu vou jogando todos os dias ali. Semana que vem eu tenho que pagar isso, mês que vem eu tenho que pagar aquilo, chegou a nota daquilo, houve compra daquilo outro. Eu vou jogando, alimentando um sistema, uma planilha que seja, para que eu possa fazer esse controle se eu vou ter dinheiro suficiente para pagar. Será que eu posso financiar o meu cliente? Será que eu posso dar um prazo maior para ele? Ou eu devo pedir um prazo maior para o meu fornecedor, uma vez que eu posso não ter dinheiro em caixa naquele dia? Então vamos dar um exemplo aqui rapidamente. Suponhamos o seguinte, ó, que eu tenho aqui entradas, saídas, o saldo e aqui eu vou colocar a variação do caixa, tá? Isso aqui é um exemplo simples de um fluxo de caixa. E aqui eu vou colocar, ó, como se fosse aqui o período 1, 2, 3 e 4, certo? Então, vamos supor que no período 1 hoje eu trago lá de trás um saldo de 100. Ok?
espero receber 50. E vou ter saídas no total de 30. Ok? Então, olha só. 100. Entrou 50, saiu 30, a variação do meu caixa vai ser de mais 20. E eu vou fechar o saldo para começar o período seguinte com 100 mais 20, 120. Por que 120? 50 menos 30, que tem que ser menos, né? Saída, 20 mais 100, 120. O meu caixa aumentou 20. Aí suponhamos que aqui eu já tenho para entrada 10, pouquinho. Mas só que eu vou ter de saída 110. Opa! Uma variação de menos 100. Fechando então o meu saldo aqui em 20. Sinal de alerta, meu caixa variou muito negativo, paguei muita coisa. Ora, se aqui eu tiver uma expectativa de saída de mais de 100 e aqui de também 100, se eu não tiver expectativa nenhuma de entrada, eu vou ficar negativo 80, 180. Eu não vou ter dinheiro, vou ter que pegar dinheiro emprestado, vou ter que pegar dinheiro no banco. Mas, Léo, nós vendemos muito. Vendemos, mas não recebemos. Jogamos esse pagamento lá para frente. Logo, o meu caixa pode ter algum problema. Então, teoricamente aqui eu tenho que correr atrás de recebimento. Então, vender mais, tentar vender mais à vista, porque minha projeção para os próximos períodos não está sendo positiva. Então, suponhamos que eu corri atrás, aqui eu já vou conseguir vender, eu vou conseguir de entrada, negociando, vendendo, etc. 100 também, ufa. Então, aqui 100, fica uma variação de 0, porque cortou aqui, né? Continuando um saldo de 20, e aqui eu consegui 140. Olha que show de bola! Uma variação aqui de mais 40. Corri atrás a tempo, porque eu projetei e vi que o meu caixa não estava com dinheiro suficiente para pagar as contas. Um parênteses que eu queria fazer aqui é o seguinte: neste momento que nós estamos vivendo agora, Covid-19, empresas paradas, o grande problema das empresas que estão apresentando grandes dificuldades financeiras é porque elas não possuem essa projeção de caixa. Empresas que não sabem o que fazer é porque não possuem essa projeção de caixa. O fluxo de caixa vai dizer o seguinte: olha, se eu tenho muito para pagar e não tenho nada para receber, eu tenho que tomar uma solução. Ou se aquilo que eu esperava receber eu não vou receber mais, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou demitir funcionários à torta e direito? Não. Eu tenho que parar para pensar. Por quê? Eu tenho dinheiro em caixa? Se eu demitir, eu vou ter dinheiro para acerto? O mais correto é demitir? Dá para segurar até quando? O que eu tenho para pagar? Então, quando eu faço toda essa análise do meu caixa, do caixa atual, quanto que eu tenho de saldo, qual que é o meu caixa projetado, quanto tempo eu consigo segurar, né, no meio dessa crise, eu consigo tomar decisões mais adequadas. Por isso que é extremamente importante nesse contas a pagar e receber, toda vez que uma nota chegar para receber ou para pagar, eu fazer o lançamento correto no sistema. Toda vez que eu tiver alguma coisa para pagar, eu lanço no sistema para que eu possa puxar. O que eu tenho para pagar a semana que vem? Quais os meus próximos compromissos? Por isso que é extremamente todo pagamento, todo recebimento, tudo aquilo que é feito na empresa, de atos contábeis, de ações contábeis, seja devidamente contabilizado. Que o setor de contas a pagar, ele realmente entre com aquilo que tem para pagar para projeção. Que o setor de contas a receber entre com aquilo que tem que receber. Que eu tente conciliar o seguinte: será que eu posso dar um prazo longo para o meu cliente? Porque para dar um prazo longo para o meu cliente, eu tenho que ter dinheiro em caixa, alguém tem que me financiar. Tá ok? Isso é extremamente importante eu entender. Muito bem, pessoal. Vamos a um outro exemplo aqui dentro do que nós estamos falando de fluxo de caixa. Suponhamos o seguinte, que eu tenho aqui uma empresa, aqui eu vou colocar o saldo anterior, é o dinheiro que ela tinha em caixa. Aqui as entradas.
e aqui as saídas. Aqui eu vou colocar um novo saldo. E aqui eu vou chamar de variação do saldo. Variação de caixa, igual eu mostrei para vocês. Ok? Então vamos supor uma empresa que esteja na seguinte condição. Deixa eu pegar aqui um outro pincel azul para fazer os riscos aqui adequados, ok? Aqui o período 1, o período 2, o período 3 e o período 4. Nós estamos projetando esse caixa dessa empresa para ela poder tomar decisões. Então tudo lançado direitinho no sistema, contabilmente, tudo como manda o figurino. O saldo anterior aqui dela é de 200, pode ser 200 mil, tá? E aí o saldo que ela trouxe anterior, eu tive de entrada 100, tive de saída 120, então 200 com 100 eu tenho 300, 300 menos 120 eu tenho 180, ok? E eu tive uma variação de caixa, que eu comecei com 200 e terminei com 180, então foi uma variação negativa de 20. Eu vi que meu caixa caiu, segura as pontas, tranquilo, aconteceu, recebi uma quantidade menor do que eu paguei. No mês, então você começou o mês seguinte com 180. E aí você teve 60 de entrada e 120 de saída, ok? 180 com 60, 240, 240 menos 120, 120 aqui. Uma variação negativa do seu caixa, ó. Concorda comigo? Ó? 180 com 60, 240. 240 menos 120, você terminou com 120, uma variação negativa de 60. Veja que 2 meses seguidos o seu caixa vem caindo, chamando a sua atenção. E aí você já projeta aqui uma saída de 150 e outra saída de 100 aqui no mês 4. Essas são as suas projeções. Ok? E a sua projeção te diz que você vai ter de entrada aqui 100 e a sua projeção diz que aqui a sua entrada vai ser 50. Você já projetou. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: 100 menos 150, uma variação negativa de 50. Vai ficar com o 120 vira... desculpa aqui, perdão, novamente, né? A sua variação que era 100, 120 com mais 100, 220. Menos 150 vai dar 70. Então aqui, ó, 70. Então a variação negativa de 50. Ok? 70 vem para cá. 70 com 50, 120. 120 menos 100, 20. Uma variação negativa de novo de 50. A situação sua de caixa está crítica. Concorda comigo? Só está caindo. Você tem duas opções. Ou você reduz as saídas, ou você aumenta as entradas. Ou então você vai precisar de um financiamento externo para capital de giro que dê uma aliviada aqui no seu saldo. Então, se você tiver um fluxo de caixa projetado, com todas as entradas, saídas, o conta a receber funcionando direitinho, todas as notas sendo devidamente lançadas, você consegue projetar o seu caixa para tomadas de decisões futuras. Ora, desse jeito não dá, então vou fazer o seguinte: eu vou conversar lá, vou reduzir isso aqui, né? Então eu vou reduzir para 100, vou refinanciar algumas coisas, vou passar isso aqui para 60, vou tentar aumentar isso aqui, queimando um estoque que estava lá 120, vou tentar aumentar isso aqui para chegar a 100, para melhorar isso aqui. Então ficou assim, ó. Se você teve essas mudanças aí. E vou pegar um dinheiro emprestado aqui de mais 100. Beleza? Muito bem. Então ficou assim, ó. Olha como é que vai ficar. 120 com 120, 240, menos 100, 140. Com mais 100 que você pegou emprestado, você vai fechar aqui em 240. Ó. Então, o seu saldo sobe 120, mudou de cenário.
Aqui você começa com 240, você tem agora dinheiro, mais 100, 340, menos 60, 280. Opa, beleza! Olha que show de bola, aumentou aqui ainda 40. Você sai num cenário de comer o seu caixa, de caixa negativo, para um cenário de aumento de caixa. Por isso que é extremamente importante essa projeção mais simples que seja a sua empresa. No nossa live que nós vamos ter, eu vou mostrar para vocês, e que também eu já coloquei no Siga para vocês, vou mostrar para vocês uma planilha de Excel, a qual você pode ou personalizar, fazendo um fluxo de caixa pequeno de uma empresa, seja ela qual for, de uma manicure a uma empresa maior, tá? Algumas empresas grandes têm isso já no seu sistema, outras empresas não têm, então um Excel já resolve. Então vou mostrar para vocês como é que faz essa planilha na nossa live. Para essa semana agora, nós vamos ter um trabalho remoto na sexta-feira. E eu vou fazer perguntas sobre o nosso texto. O que é o fluxo de caixa, como que ele funciona, sobre o texto. Da outra semana nós teremos então nosso exame remoto, que vai entrar a matéria que nós vimos até aqui agora, mas até lá nós já fizemos a nossa live mostrando aqui como que funciona o fluxo de caixa e também tirando as dúvidas de vocês, fazendo uma revisão, tá bom? Um grande abraço para vocês e até lá!